Fala galera do Mundo na Bola, Flamengo e Palmeiras se enfrentam esse final de semana. E mesmo antes de nós começarmos a falarmos da parte técnica, escalações, começa a guerra nos bastidores, a guerra psicológica. O técnico Abel Ferreira, possivelmente um dos técnicos mais vencedores da história do Palmeiras, talvez inclusive seja o maior técnico da história do Palmeiras, já começa a construir uma narrativa falando sobre orçamento de departamento de futebol, gastos, reclama da arena, onde ele jogou o seu último jogo e perdeu. E na live de hoje nós não queremos aqui desmerecer o trabalho e as conquistas do Abel Ferreira, muito pelo contrário. O Abel Ferreira mostrou que um técnico razoável, mas com uma capacidade grande de mobilização dos seus jogadores e um entendimento tático razoável, consegue grandes conquistas no futebol brasileiro, dada a pobreza do futebol brasileiro. As grandes conquistas de Abel Ferreira têm grande parte relacionadas com o seu mérito no gerenciamento do seu elenco, mas também deixam muito claro as fraquezas táticas do futebol brasileiro. Um técnico mediano, com uma capacidade excepcional de motivar jogadores, uma capacidade fora de série de fazer com que seu elenco jogue um futebol pragmático, mais eficiente, conseguiu conquistar muito dentro do cenário brasileiro e sul-americano. Na live de hoje, nós vamos falar sobre essa criação de narrativas, né, tanto do lado do Flamengo, mas principalmente quanto do lado do Palmeiras, que é muito mais proeminente nesses últimos dias, e ficou muito mais claro a partir das declarações do Abel Ferreira, totalmente fora de uma contextualização, falando de orçamento e, sobretudo, errado. Né? Os dados que ele apresenta são dados errados, como a grande maioria dos dados que são trazidos. E nós vamos explicar por que ele faz isso. Não é porque ele não sabe, é porque é um interesse na construção de uma narrativa, de uma escola antiga, atrasada, mas que ainda é bem sucedida no futebol brasileiro. A escola que diz o seguinte: todos contra a gente. O que diz o técnico Abel Ferreira? Diz o Abel Ferreira: eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipe Flamengo, porque somos organizados, estruturados e jogamos juntos há muito tempo. Só falou verdade até aí, né? Mas se formos competir com orçamento, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles têm 3 ou 4 vezes mais do que nós. Mas o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, verdade. Somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar sendo competitivos. Essa frase mais recente da última declaração aí do Abel é uma frase, é uma construção de narrativa mentirosa. Primeiro, quando nós olhamos na receita total dos clubes, nós vemos que o Flamengo tem uma receita total de 1,3 bilhões de reais contra 839 milhões do Palmeiras. Então, nesse número geral, esse número específico, grande, maior, não há essa desproporção de 3 ou 4 vezes, né? Isso é um absurdo. Esse número não existe, é irreal, é ilegítimo, né? E, na verdade, é manipular a narrativa. É a primeira manipulação de narrativa do Abel é essa. É criar um número que ele deve ter tirado, eu vou até ser educado, mas vocês podem imaginar de onde ele tirou esse número. Não faz o menor sentido. E assim, eu quero deixar claro, eu acho que o trabalho do Abel é taticamente eficiente, mas não apresenta nada de novo no cenário do futebol brasileiro, quiçá mundial. Tem nada de novo, não tem nenhum tipo de evolução, nada. É um futebol comprometido, é um futebol engajado nas questões táticas e só isso. Quando você olha, por exemplo, aí vocês vão, a torcida do Flamengo, que é a maioria aqui nessa live, os caras vão ficar até bravos, né? Mas mesmo o Sampaoli, quando chegou no Santos, causou mais evolução tática do que o Abel no Palmeiras. Não tem nada. O trabalho tático do Abel é pobre. O trabalho, no geral, do Abel é bom. É bom porque ele compensa a questão tática. É bom não, né? É excelente por causa das conquistas. Ele compensa a fragilidade e a incapacidade tática dele, porque é um time taticamente pobre, com uma capacidade enorme de mobilização dos seus atletas. E não dá para negar que a questão da mobilização é sim muito, muito importante para as conquistas. O que se vê, por exemplo, no seu maior competidor, o Flamengo, que é uma situação mais... há reclamações constantes de modo banana, time inconsistente, time sem vontade, time sem raça, time já acomodado, raramente se vê no Palmeiras. Acontece no Palmeiras também acontece no Palmeiras, mas é muito mais raro do que acontece no Flamengo. No Flamengo é muito mais frequente. Mas vamos continuar. Essa história do Abel não é novidade e ele não tá usando essa história dessas declarações aqui para esse jogo contra o Flamengo, né? Isso é uma história antiga, bem antiga. Por exemplo, essa notícia de abril de 21 diz o seguinte: Abel deve parar no Palmeiras de chorar e reclamar de tudo para não virar o novo Mano Menezes. Isso em 21. E tem mais.
Se nós continuarmos, nós vamos ver mais notícias similares. Após derrota do Palmeiras, Abel volta a reclamar da Arena Barueri. Abel é denunciado pelo STJD ao reclamar de roubo. Reclamação por derrota de 1-0 para o Grêmio pela 24ª rodada do Brasileiro ao árbitro Bruno Arleu de Andrade pode render gancho de 6 jogos ao treinador português. Árbitro relata a reclamação de Abel Ferreira em súmula. Técnico do Palmeiras diz que vai colocar algemas. Após reclamação de Abel, o Palmeiras volta a ter semana livre para recuperação e descanso. E continua. Abel Ferreira é denunciado por reclamação na derrota contra o Grêmio. Isso é roubar. STJD pune Abel Ferreira e auxiliar do Palmeiras por reclamação na Supercopa. E a mais famosa de todas, não propriamente do Abel, mas de um membro de sua equipe, é a seguinte: auxiliar de Abel diz que Palmeiras campeão de novo é ruim para o sistema. E aí, esse último comentário do sistema e do roubar, porque se alguém está roubando, é preciso que hajam provas, liga a declaração do Abel com o João Textor. O João Textor, até hoje, não conseguiu apresentar nada que seja consistentemente válido para fazer a reclamação que ele fez com relação ao Campeonato Brasileiro. Fez a mesma ligação de lá até aqui. A mesma fragilidade nas declarações, a mesma incredulidade por parte das pessoas mais neutras e a complacência da imprensa, tá, precisa ser destacada. Precisamos falar sobre isso. Precisamos claramente falar sobre isso. E é muito importante agora, vamos falar de futebol, né? Vamos falar aonde que isso se conecta com o futebol. Quando o Abel Ferreira traz uma declaração como essa, que é inverídica, não é verdade. O Flamengo não tem orçamento 3 ou 4 vezes maior do que o Palmeiras. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira deslavada, que deveria ser desafiada pelas pessoas que ali estavam. Meu, da onde você tirou esse número? O que o Abel está fazendo é construindo uma narrativa, um fator motivacional para que ele traga para dentro do vestiário. E também uma bengala na hipótese de uma derrota. Se perder, falar, ó, perdemos aí, mas 3 ou 4 vezes maior, orçamento maior e etc. Nossa função aqui, primeiro, é esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que isso é uma estratégia antiga, muito forte no futebol brasileiro. Via-se isso com frequência com o Zagallo. O Zagallo fazia isso, o grande Zagallo. O Zagallo fez isso muitas vezes. O Filipão fez isso muitas vezes. O Renato Gaúcho faz isso com muita frequência. Há muitos técnicos que fazem isso. Não é uma novidade, não é nada trazido pelo Abel. O que se vê é uma situação repetitiva. Galera, não se enganem. É uma estratégia, é criar uma narrativa, nós contra todos. O destempero do Abel Ferreira à beira do campo é uma estratégia. É a estratégia de ser punido. Fui punido, fomos roubados. Bom, novamente, voltando aqui à questão, o que a gente fala é que essa diferença aí de 1,3 para 839 milhões não significa que seja toda essa diferença. Muito pelo contrário. A diferença é muito menor. Se nós olharmos, por exemplo, para os maiores salários do futebol brasileiro, você vai ver que lá no topo, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro é o Dudu. O Dudu custa aos cofres do Palmeiras 2,1 milhões de reais. Depois, na lista, tem o Gabigol do Flamengo com 1,6, com 1,5 tem o Paulinho do Corinthians, o Davi Luiz do Flamengo e o Ener Valencia. Em quarto, com 1,4, o Hulk. Em quinto, tem o Rafael Veiga e Gustavo Gomes, ambos do Palmeiras, com 1,3 milhões de reais. E depois, em sexto, tem o Bruno Henrique, com 1,2 milhões de reais. Ou seja, nós não estamos falando de um coitadinho que tem um orçamento 3 a 4 vezes menor. Agora, se nós formos mais a fundo nos números e tentarmos desconstruir ainda mais essa narrativa pobre do Abel, nós temos o seguinte: nós vamos comparar aqui pessoal em 2023 no Flamengo e no Palmeiras. Isso no departamento de futebol. O Flamengo gastou com o pessoal em 2023 339 milhões de reais contra 308 milhões de reais do Palmeiras. Direito de imagem, o Flamengo aumenta bastante a vantagem, vai para 124 milhões de reais contra 85 milhões de reais do Palmeiras. E o total do ano passado, 463 milhões de reais do Flamengo e o Palmeiras 435 milhões de reais. É essa a diferença. É esta a diferença. Agora, se nós projetarmos 2024, o Flamengo não pretende ter aumento de pessoal, nem de direito de imagem. O Palmeiras vai aumentar o salário, mas vai diminuir o direito de imagem. E a diferença vai aumentar esse ano. O Flamengo terá um gasto de 463 milhões de reais contra 404 do Palmeiras. Por outro lado, os gastos na compra de atleta, o Flamengo vai ter um aumento maior, 218 milhões contra 124 milhões de reais. Lembrando, a política de contratação do Palmeiras é diferente do que a do Flamengo. Não é só uma questão financeira. Por exemplo, no ano passado a diferença não foi tão grande, foi de 203 contra 273. Esse ano vai ser um pouco maior.
E tem um detalhe que a gente precisa falar, né? O custo do próprio Abel é de 32 milhões de reais por ano. 32 milhões de reais por ano. E se nós considerarmos, nessa hipótese, também o valor do Dudu, que são 24 milhões de reais por ano, Palmeiras pretende gastar 203 milhões de reais, é muito mais perto do que se fala. É uma construção de narrativa, é pobre, é pequena, entendeu? Não tem um fundamento técnico, é um absurdo que não se pegue no pé tanto quanto se deveria. A diferença se torna irrisória.